Vamos conhecer agora Gustavo Santos, um menino de São Paulo com apenas 11 anos e que fala como gente grande sobre o preconceito e a violência contra negros. Gustavo começou a ficar conhecido depois que um vídeo feito pela TVT, a TV dos Trabalhadores do ABC Paulista, foi visto por mais de 370 mil pessoas no YouTube. É no Jardim Nélia, na zona leste de São Paulo, numa casa de 3 cômodos alugada, que Gustavo mora com a mãe e o padrasto. A mãe, dona Cícera, ajudante geral numa gráfica, conta que ficou surpresa e orgulhosa quando viu o vídeo com a entrevista do filho na rede social. Eu gosto de aprender alguma coisa para poder, não você debater com a pessoa, mas você mostrar para ela como que é você ser negro, mudar o ponto de vista da pessoa para como você se vê, entendeu? Na escola, Gustavo tem aprendido a importância da cultura africana na formação cultural do nosso país. Conhecimento que ele transforma em poemas. Consciência, de minha autoria. Esse é o dia de lembrar o que o preconceito traz. Nada, já que por dentro nós todos somos iguais. O talento da escrita, ele tem desenvolvido no clubinho poético da biblioteca da escola. O dia que o Gustavo chegou no clubinho, a gente estava trabalhando Cecília Meirelles, e assim que terminou, ele falou: Tia Gorete, eu tenho um poema meu, posso recitar? Aí eu falei: lógico. Aí quando ele recitou, era A Discussão dos Planetas. Eu fiquei encantada com o poema. Era muito bem escrito, muito bem articulado, contextualizado. Será que a Terra gira? O que achutaram? Será que o Sol brilha? O que esqueceram ligado? Gorete deseja ainda ver um livro publicado só com os poemas do Gustavo. A mãe sonha em ver o filho formado. E o pequeno poeta almeja um mundo com mais respeito. Eu acho que seria bem melhor se cada um respeitasse a opinião do outro, que não fosse criticasse do nada, que cada um respeitasse o outro como se fosse ele mesmo. E vamos a São Paulo, a repórter Priscila de Paula está com o Gustavo. Olá, Priscila, boa noite. Oi, Guilherme. Oi, Catiúcha. Boa noite para todos. É um prazer receber o Gustavo aqui no estúdio, esse menino tão especial de 11 anos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Gustavo. Eu que agradeço. Bom, você é um menino talentoso, é um pequeno poeta. De onde vem tudo isso? Você foi estimulado? Eu sempre fui estimulado pelos meus pais, pela minha família, para ter mais, como é que diz? Intimidade com as palavras. Desde pequeno eu ia com a minha mãe para o trabalho e eu passava lendo as placas, os letreiros, e eu queria saber: mãe, como que se escreve isso? Mãe, o que aquela letra significa? Mãe, como que escreve? Aí quando eu chegava, ela me dava uma folha e eu tentava escrever. Então eu fui aprendendo assim e quando eu tinha 3 anos eu já comecei a ler e escrever. E esse conhecimento todo hoje você transforma para ajudar, inclusive, a combater o preconceito. Você foi vítima de preconceito, foi vítima de racismo? Sim, quando eu era menor, já começou o preconceito quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, que na escola eu tinha preconceito por ser esperto. As professoras, como eu respondia tudo, eu já sabia, elas me colocavam dentro de uma sala para dormir e, por quê? Você já sabe tudo, você já não precisa aprender, você responde, você atrapalha os outros. E eu chegava, como eu queria muito responder, muito participar, eu chegava em casa e eu chorava. Eu ficava chorando: mãe, por quê, mãe? Oxe, eu quero ir pra escola, eu quero aprender, mãe. Isso daí você tinha 4 aninhos, né? Uma escola que você estudou durante pouco tempo da sua vida. Era uma escola particular. Tinha outras crianças negras também? Pelo que eu me lembro, nas minhas lembranças, como faz muito tempo mesmo, nas minhas lembranças eu lembro de uma menina negra. Lembro de uma só. E pelo que eu lembro, ela não sofreu preconceito. E depois que você saiu dessa escola, como é que foi a sua trajetória? Você está na escola que você está hoje, você está no 6º ano. Desde que você saiu dessa escola infantil? Quando eu entrei na 1ª série, eu entrei no Céu Vila Curuçá. E já no comecinho, eu sofri preconceito. Já tinha aquele tanto de apelido, que era Saci Pererê, Negrinho do Pastoreio. E eu não suportava. Eu ficava atordoado, eu ficava muito chateado. Aquilo te fazia muito mal. E a minha mãe, quando eu chegava em casa, a minha mãe dizia:
Gustavo, não fica triste porque o seu nome é Gustavo, você é um garoto legal, então não liga se eles estão te zoando, se eles estão falando. Quer dizer, sua mãe nunca te estimulou a reagir, ela te ajudava a enfrentar isso. Ela me ajudava a enfrentar. Então, mas isso foi diminuindo porque mesmo quando tinha preconceito, vários professores não deixavam. E teve uma professora que inclusive ela me defendeu na frente da sala, ela disse... Pode até ser um negro, mas é um negro lindo. E eu fiquei maravilhado, porque isso ajudou muito. Te fortaleceu. Eu percebi. Não, eu achava que eu era feio, eu achava que era só um garoto baixinho e fraco e que ninguém nunca ia gostar de mim. Então, aí essa professora pegou e levantou o meu astral acima das nuvens. Quer dizer, você está dizendo, está mostrando pra gente o quanto o preconceito faz mal para quem é vítima. Sim. E para as pessoas que atacam os outros. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que a pessoa que ela é preconceituosa... ela estava evoluindo, então ela decidiu parar. É como se ela estivesse andando e ela decidisse voltar lá para o começo. Ela tá lá, eu não vou evoluir, eu vou ficar no mesmo pensamento lá dos meus antepassados, que achavam que só porque uma pessoa era diferente, ela não merecia ser chamada de humano, não merece direitos. É diferente, é negro, é índio. Então você não tem direitos. E qual o prejuízo disso? Qual que é a sua avaliação, assim, tão jovem, com 11 anos, mas tão articulado? Como é que você pensa, assim, qual que é o problema que isso causa para a nossa sociedade? Eu acho que isso impede muita coisa. Impede, por exemplo, se você tiver uma equipe, você acaba deixando ela um pouco menos, como eu posso dizer... forte, corajosa, com coragem, com estímulo, isso mesmo, estimulada? Estimulada. Porque, já diz o ditado, a união faz a força. Então, você acaba separando muita gente, porque muitos negros aqui no Brasil e no mundo. Então, você acaba diminuindo a população, diminuindo o trabalho, diminuindo o progresso. Ajuda, o progresso. Acaba impedindo de um lugar melhor, um mundo melhor ser formado. Por quê? Porque você tá se mantendo na mesma coisa. Você já viu que é errado. Você já viu que não era legal, não é o certo. E que o negro já abriram duas pessoas. Você sabe que é todo mundo igual por dentro. Mas, mesmo assim, você quer impedir o progresso. Você, a gente já disse, ficou conhecido depois que esse vídeo teve mais de 370 mil visualizações na internet. Hoje você tem falado, desde o ano passado, você tem falado muito sobre preconceito. Como é que você pensa que você pode continuar contribuindo? Quais são seus sonhos? Eu pretendo estudar psicologia, que a minha tia, ela sempre me falava sobre psicologia, sobre o cérebro humano, e eu fico fascinado. Então, eu tenho agora esse sonho de virar psicólogo. E eu também quero muito escrever um livro, ser escritor, escrevo alguns poemas. E eu também quero ser escritor, escrever livros mesmo. E eu pretendo ser uma espécie de Augusto Cury. Você acha que a psicologia pode ajudar também no combate ao preconceito? Rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Eu acho que pode, sim, porque o psicólogo, ele conversa com o paciente e eu acho que o diálogo é uma arma poderosa para ajudar contra tudo. Então, verdade. Conversar com as pessoas e ensinar a não ser preconceituoso. Bacana. Parabéns por ser um menino tão talentoso, tão informado, tão articulado. Obrigada. Que você tenha muito sucesso em todos os projetos da sua vida. E foi um prazer te receber aqui no estúdio. Nós conversamos agora com Gustavo Gomes Silva dos Santos. Ele tem 11 anos. Guilherme, Catiúcia.